Olá, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou gerente de negócios no Sicredi e estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto muito importante, mas muito pouco falado hoje por todo mundo, que são finanças. Vou tentar compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto. Então vamos lá. O assunto que a gente vai falar aqui é finanças, mitos e verdades. Esse é um projeto do Sicredi, é uma sensibilização sobre educação financeira chamada Cooperação na Ponta do Lápis, onde todos os anos o Sicredi faz essa palestrinha, esse bate-papo, para tentar sensibilizar, né, a fim de sensibilizar as pessoas sobre a importância de se falar sobre isso, né, de a gente despertar a nossa atenção sobre esse assunto. Então, aí para começar, tem uma frase de bastante impacto de Albert Einstein, que é: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, começando aqui um pouquinho o nosso bate-papo, será que nós temos consciência sobre as nossas escolhas? Será que a gente faz conscientemente as nossas compras, todos os nossos hábitos, será que eles são tomados, os nossos atos, eles são tomados de maneira consciente? E se você acha que tem consciência, você tem o controle sobre todos os seus atos? Será que se eu perguntar aqui se vocês sabem qual é o valor que vai fechar a fatura do cartão de crédito de vocês, será que todos rapidamente saberiam me responder? Aqui, para a gente tentar fazer uma dinâmica sobre esse assunto, ele coloca duas retas para a gente, né? E aí a gente faz uma pergunta: qual reta vocês acham que é a maior? A de cima ou a reta de baixo? Muitas pessoas vão falar que é a reta de cima, algumas vão ficar em dúvida, mas a verdade, pessoal, é que as duas retas são exatamente do mesmo tamanho. O que confunde um pouquinho a gente é que as setinhas aí, a seta de cima está virada para fora, a seta de baixo está virada para dentro. Então, isso pode causar uma certa confusão aí na nossa cabeça e a gente acabar chutando que a reta de cima é a reta maior. Mas, na verdade, as duas retas são do mesmo tamanho. E agora aqui, continuando a falar sobre consciência e sobre mente, né? Vai um teste de atenção. Então, daqui a pouquinho vou passar um vídeo para vocês e vocês vão precisar contar quantas vezes os jogadores de branco passam a bola entre si. Então, vai ter um videozinho, e vocês vão contar quantas vezes os jogadores de branco trocam as bolas. E aí, deu para contar quantos passes foram trocados pelos jogadores de branco? A resposta correta são 15 passes. Mas a questão não é essa. Alguém aqui viu que tinha um gorila que passou no meio da galera, fez uma firulinha e saiu? Ele entrou por 9 segundos nesse vídeo e saiu, um gorila. Eu confesso que da primeira vez que eu assisti o vídeo, eu não identifiquei, eu não consegui perceber esse gorila. Agora, ó, passando, depois que eu já comentei com vocês e passando um pouquinho lentamente, se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir ver que o gorila entra, bate no peito e sai. Sabe o que é isso? O nosso
inconsciente nos pregando peças. A gente ficou tão focado. A questão que foi dada é para a gente contar quantos passes estavam sendo dados pelos jogadores de branco. Então a gente só focou nisso. A gente não prestou atenção no que estava ao nosso redor. E aí depois, quando eu falo do gorila, daí a gente começa a ter uma visão um pouquinho mais ampla. E aí a gente consegue ver o gorila. Então esse videozinho e aquela reta é para provar que a gente sim, de maneira inconsciente, que a gente só foca muitas vezes em um ponto, não olha para o todo e que o nosso inconsciente nos prega peças. E como fazer escolhas melhores e mais conscientes, né? A gente já viu que a gente age muitas vezes, não só em relação a finanças, mas em várias questões, de maneira inconsciente. Então, como a gente pode fazer escolhas melhores e mais conscientes? É isso que a gente vai discutir um pouquinho nos próximos slides. Aqui tem uma série de notícias, que são notícias recentes, né, de 2019, falando da população que está inadimplente. Por exemplo, aqui, 61 milhões terminaram 2019 inadimplentes. 48% dos brasileiros não controlam o próprio orçamento, revela a pesquisa. E agora aqui, ó, 75% possui as contas básicas comprometidas por dívidas. 75% tem dívidas que comprometem mais de 25% da renda mensal. 45% não tem condições de pagar as dívidas em atraso há 3 meses. 75% tem dívidas que impactam no padrão de vida. Então, aqui a realidade é que nós não temos consciência sobre o nosso orçamento. Nós não temos consciência sobre finanças. Com relação ao nosso dinheiro, a gente age mais de maneira emocional ou racional? A gente age muito de maneira emocional e pouco de maneira racional, porque para a gente o que vale mais é o agora. Dificilmente, né, raras as vezes e raras pessoas que pensam no futuro. Nós, os seres humanos, nós somos muito imediatistas, né? Então a gente precisa satisfazer o nosso desejo agora. A gente não pensa num futuro que pode acontecer algum imprevisto. Por exemplo, aqui temos a opção A e a opção B. A opção A é um bombom. A opção B são 2 bombons. Só que dentro de a opção A te dá um bombom agora, a opção B te dá 2 bombons em um mês. Qual você escolheria? A opção A ou a opção B? Vamos colocar aí que 90% das pessoas escolheria a opção A, porque ela quer o bombom agora, naquele momento. E agora, nesse outro slide aqui. Um bombom, eu tendo que esperar 12 meses, ou 2 bombons, eu tendo que esperar 13 meses. Pode ser que aqui, neste cenário, as pessoas optem por esperar um pouquinho mais e ter 2 bombons, porque eu já vou ter que esperar um pouquinho para ter apenas um bombom. Então, aqui nesse cenário, começa a surgir aquela questão de ter que esperar um pouquinho para ter as coisas. A nossa tendência é buscar a satisfação imediata. Nós temos dificuldades em agir recompensa. Para o nosso cérebro, o que vale é que o agora vale mais. Mas como eu faço para não ser tão imediatista? Podemos criar estratégias para despistar o nosso impulso. Dica prática: evite comprar no impulso. Experimente deixar para o dia seguinte. Então, por exemplo, eu normalmente saio para almoçar fora do meu trabalho. Eu trabalho ali no centro da cidade, perto da Calçadão da Batista. Então, às vezes eu vou no restaurante, almoço rapidinho, em 15, 20 minutos, mas tempo até voltar. Aí eu acabo entrando numa loja, entrando em outra loja e acabo vendo alguma coisa que me chama atenção, eu vou lá e compro. Mas será que eu estava precisando daquela coisa?
Ou será que foi o meu inconsciente que despertou alguma coisinha e fez com que eu fosse lá e comprasse? Uma dica para a gente não fazer essas coisas, porque eu confesso que eu faço, não compra naquele momento. Volta para casa, pensa, avalia, será que eu realmente estou precisando daquilo? Uma outra dica é não sair com cartão de crédito, porque a gente acaba passando tudo no cartão, é só uma parcelinha, e aí quando a gente vai ver de parcelinha em parcelinha, a nossa fatura tá gigante, não é verdade? A gente pode citar aqui também um exemplo do supermercado. Não vá com fome ao supermercado. Alguém já foi morrendo de fome no supermercado? Você ia para comprar A, B, C, você acaba comprando o alfabeto inteiro. E o mercado, né, eles são espertos, né? O pessoal que trabalha lá, eles fazem de tudo para chamar a nossa atenção. Por exemplo, por que vocês acham que a padaria fica no mercado? Porque você entra no mercado, sente o cheirinho delicioso daquele pão. Você foi no mercado apenas para comprar sabonete, papel higiênico e creme dental. Só que você sentiu o cheiro do pão. Você vai atravessar o mercado para comprar o pão na padaria, vai passar por um monte de corredor e vai acabar comprando um monte de coisa que você não precisava. Então, a dica aqui para a gente tentar evitar essas compras imediatistas é: deixa para o dia seguinte, vamos tentar controlar o impulso. A gente tem a mania de pensar que isso nunca vai acontecer comigo, só acontece com os outros. Aqui ele tá falando pra gente de imprevistos, né? Por exemplo, o vizinho, coitado, acabou de comprar o carro quebrou, mas só acontece com o meu vizinho, acontece comigo. Se seu carro quebrasse hoje, você teria uma reserva para consertar ele? Quem aqui imaginava que em pleno 2020, troca de presidente, né, as expectativas estavam boas para a economia? Quem imaginaria que nós fôssemos viver um momento de pandemia, onde tantos comércios fecharam, onde tantas pessoas ficaram sem emprego? Será que todo mundo tinha uma reserva de emergência para conseguir passar por isso? Aqui está um exemplo, ó. Celular e direção é a terceira maior causa de acidentes fatais no Brasil. Mas eu duvido que você, quando está dirigindo, e o seu WhatsApp faz aquele barulhinho que chegou a mensagem, você não pega o celular para dar só aquela olhadinha. Mas você sabe que celular e direção não combinam, que é a terceira maior causa de acidentes fatais no Brasil. Só que não vai acontecer um acidente comigo, né? Acidente só acontece com os outros. Aqui ele traz a figura de uma pirâmide para gente, para exemplificar que não existe dinheiro fácil. A gente precisa batalhar e a gente precisa poupar para ter dinheiro. Nós somos excessivamente otimistas. A tendência humana é pensar que no futuro seremos uma versão melhor de nós mesmos. Então, isso não é só, acho que é o mundo todo, assim, especialmente brasileiro, né? A gente sempre acha que, hoje eu tô desempregado, mas amanhã eu vou conseguir um emprego. Hoje eu tô num cargo mais ou menos na minha empresa, mas eu vou ser promovido, sim. Mas o que a gente está fazendo para alcançar esse amanhã melhor? Porque não adianta nada ser apenas otimista. Pergunta, né? Mas então o otimismo é ruim? O otimismo é essencial, mas quando exagerado, nos expõe a muitos riscos. Proteja-se de imprevistos e faça uma reserva de emergência, que é exatamente isso que a gente comentou nos 2 últimos slides, né? Então, o otimismo não é ruim, o otimismo é bom. É o que faz a gente levantar todos os dias, é o que faz a gente batalhar, é o que faz a gente correr atrás e não desistir. Só que não adianta nada ser apenas otimistas e não fazer algo concreto para realizar aquele sonho,
realizar aquela coisa que a gente planejou. Agora aqui, ó, a grama do vizinho. Quem nunca chegou em casa, olhou na garagem do vizinho, entrou e falou: mas esse cara trocou o carro de novo. Na verdade, a gente sempre tá atento ali, sempre tá reparando. Mas será que a gente sabe quais foram os sacrifícios que nosso vizinho fez para conseguir aquele carro novo? Será que ele deixou de consumir algumas coisas? Será que ele deixou de sair para conseguir guardar o dinheiro, né? E ter o valor suficiente para comprar aquele carro novo? Ou então pode ser o contrário também. Será que ele está com um carrão novo lá na garagem dele, mas a finança dele está destruída? A conta corrente está devedora, está usando cheque especial. Então, assim, a gente acha que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? Mas a gente não sabe o que está por trás disso. Nós somos seres influenciados pelas mídias sociais, né? Então, o tempo inteiro, a mídia fica jogando estímulo para a gente consumir. Quem nunca entrou lá na sua rede social, no seu Facebook, no seu Instagram, fez uma pesquisinha sobre, sei lá, um restaurante, um tipo de prato que você queria comer? Depois, todas as vezes que você entra nas suas redes sociais, ficam aparecendo aquelas páginas patrocinadas, daqueles pratos maravilhosos, despertando em você aquela vontade de ir naquele restaurante, de comprar aquele prato. É isso que a mídia faz. Fica influenciando a gente o tempo inteiro. Aqui, por exemplo, nessa foto, tem é uma loja da Apple e uma fila quilométrica de pessoas aguardando a loja abrir para comprar o iPhone, que era o lançamento aí da época. E eu garanto para vocês que se isso fosse uma fila de banco, uma fila de, sei lá, supermercado, uma fila de médico, essas pessoas com certeza estariam muito bravas de estar aí esperando. Mas elas precisam ter o iPhone logo no primeiro dia. Mas será que isso é uma necessidade? Será que se ela comprasse um mês depois, uma semana depois, ela não ia ter o mesmo aparelho? Só que a sensação de poder, o status, que ter o aparelho, o iPhone no dia do lançamento, essa sensação ela é muito forte. Então faz com que as pessoas fiquem horas e horas e horas numa fila. Somos seres sociais. As influências sociais nem sempre são conscientes, mas fazem parte das nossas decisões. Não enxergamos a economia do vizinho, somente seus gastos. Mas eu consigo evitar as influências? Você acha que você consegue evitar as influências? Aí está a resposta: não totalmente. Você pode torná-las mais conscientes. Dica prática: identifique as influências e busque mais informações antes de comprar. Então, gente, é praticamente impossível a gente viver sem influências, seja de mídias sociais, seja na televisão, seja quando a gente olha para o programa do vizinho, né, entre aspas. Então, assim, é impossível viver sem essas influências. Mas é possível, sim, a gente ter consciência dessas influências e pesquisar. Realmente, quando eu vejo aquela propaganda daquele restaurante, será que eu preciso ir lá hoje? Ou será que eu posso guardar dinheiro e ir lá numa ocasião especial, numa data de aniversário, comemorar alguma coisa? Então, assim, até agora a gente falou sobre o nosso inconsciente que nos prega peças, que a gente age muito de maneira imediata e que nós somos muito influenciados, né? Então, aqui tem algumas diquinhas práticas de como evitar essas que o nosso inconsciente nos prega. Agora, aqui tem um slide de mitos ou verdades. É possível ser totalmente racional? Mito: é impossível ser totalmente racional. Escolhemos de forma inconsciente?
Yes, sim, nós consumimos e escolhemos de maneira inconsciente. Nós somos otimistas demais? Nós somos muito otimistas. E podemos evitar as influências? Mito. A gente não pode evitar as influências, mas a gente pode controlar as influências. Geralmente, nós escolhemos por impulso. Nosso cérebro nos engana. Mas, se entendermos como isso acontece, podemos tomar atitudes que dificultem esses impulsos. Quem nunca falou uma dessas frasezinhas aí? Ah, eu vou comprar aquilo porque eu mereço. A vida é agora. Eu trabalho para quê? Nem vou sentir a parcela. Vou dividir lá em 24 vezes no cartão. Vou comprar uma bolsa, dividir como se fosse um carro. Não vou nem sentir a parcela. Não sei se vou estar viva amanhã. O importante é ser feliz. Eu aposto que vocês já falaram alguma dessas frases. Eu sempre falo. Eu trabalho para quê? Eu trabalho tanto, eu tenho direito de me dar o luxo de comprar aquela coisinha ou outra. Então, assim, a gente sempre está tentando justificar os nossos gastos. O mercado sabe que nós somos seres emocionais e impulsivos, né? Existem muitos profissionais que estudam isso, né? Estudam que cor que vai despertar tal vontade na gente, né? Que cor vai despertar tal sensação, por exemplo. Nessa foto tem uma cerveja trincando. Aí você olha essa cerveja num dia que tá super calor, você vai ter vontade de tomar essa cerveja, você vai lá no bar e vai comprar. Ou então esse lanche aí cheio de bacon e cheddar, ou para quem é amante de cafezinho, nessa fumacinha subindo. Então, assim, o mercado sabe que nós somos seres emocionais e impulsivos e vai fazer de tudo para despertar ainda mais isso na gente. E nós? Como a gente vai lidar com isso? Por exemplo, essa semana é semana de Black Friday, né? Então, assim, aquela famosa tudo pela metade do dobro. A gente vê aquela, ai, promoção imperdível, 70% de desconto. A gente entra nas lojas e sempre tem aqueles cartazes escritos em vermelho bem grande, compre, promoção. Mas será que é promoção mesmo? A Black Friday no Brasil, pelo menos, né? O que eles costumam fazer? Eles aumentam o preço do produto um mês antes para chegar no dia do produto, abaixar um pouquinho e ser ou igual era antes, ou às vezes até mais caro do que era antes. Então, o que é a dica, mais uma vez? Pesquisar. Pesquisar com antecedência, inclusive. Proteja seu dinheiro de você mesmo. Nosso cérebro nos engana. Mas se entendermos como isso acontece, podemos tomar atitudes que dificultam esses impulsos. Como? Construindo novos hábitos e saindo do piloto automático, né? Então, assim, como eu vou conseguir controlar os meus impulsos? Construindo novos hábitos. Se eu sempre comprei determinada marca de sabão em pó, por exemplo, e só que ela custa, sei lá, R$ 25. E aí existe uma outra marca de sabão em pó que vai fazer exatamente a mesma coisa que esse outro faria, só que ele custa 3 vezes menos. Por que eu não posso comprar, né? Será que aquele sabão em pó mais caro que eu compro, eu sempre estou comprando porque a minha mãe comprava, porque a minha sogra compra. Então, assim, vamos tentar sair do piloto automático. Vamos construir novos hábitos, vamos pesquisar. Será que aquele produto que custa mais caro, não existe um outro produto que talvez seja mais barato, que possa fazer exatamente a mesma coisa? E aqui, ó, hábitos para melhorar a sua vida financeira. Orçamento. É muito importante ter na ponta do lápis o tanto de receita e o tanto de despesa. É muito importante a gente saber o quanto a gente ganha e o quanto a gente está gastando, para a gente ter um controle. É muito importante ter um planejamento e é muito importante investir. Acompanhe seus ganhos e gastos. Elabore um orçamento. Evite fazer cálculos mentais. Converse sobre dinheiro em casa. Então, aqui mais uma vez, né? Elabore um orçamento.
coloque no papel mesmo. Coloque no papel o valor líquido que você recebe do seu salário. Se você tem alguma renda extra, né? Soma mais essa renda extra e coloque os seus gastos também, né? Não só os gastos fixos, como conta de água, conta de luz, aluguel, supermercado, mas assim, qualquer balinha, né? Tenha o hábito de colocar isso na ponta do lápis mesmo, para você ver com o que você está gastando. Às vezes chega no final do mês, ou antes, né? Às vezes muito antes do final do mês, e todo o seu salário acabou. E aí você fica falando, mas nossa, o que aconteceu esse mês? Então, se você tem esse controle, você vai saber aonde você está gastando, e você vai saber aonde você tem que parar de gastar um pouquinho, ou trocar aquilo por alguma outra coisa, para fazer com que o seu salário renda o mês inteiro, né? E essa coisa de fazer cálculos mentais não dá certo. E conversar sobre dinheiro em casa. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, sou casada. O que adianta eu ter um controle financeiro e o meu marido não ter, né? Nós somos uma família, a gente vive na mesma casa, a gente tem gastos em comum, né? A gente tem que sustentar uma casa, então assim, os dois precisam estar alinhados, né? Marido, mulher, crianças, quem mora na casa. Então assim, a gente precisa quebrar esse tabu de falar sobre dinheiro em casa. Todo mundo precisa estar envolvido e todo mundo precisa ter consciência disso. E aqui de novo, né? Não importa a forma que faz, o importante é fazer. Então, em relação à questão do orçamento, se você é mais apegado a caneta e caderno, faça o seu orçamento no caderno. Se você é uma pessoa que tem mais afinidade com Excel, monta seu orçamento lá na planilha, faz uma planilha de Excel. Ou se você é lógica, tem vários aplicativos gratuitos. O Guia Bolso, por exemplo, é um aplicativo gratuito para você inserindo lá os valores de orçamento. Aqui tem um exemplo de como fazer um orçamento, né? Então, por exemplo, a receita, que é o que você ganha, é o que entra. Aqui ele colocou os objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, aqui, por exemplo, a pessoa tem ela tem o objetivo de comprar uma câmera. Quanto ela vai precisar dispor por mês para comprar essa câmera? R$ 30. Viagem. Quanto ela vai precisar dispor para pagar essa viagem? R$ 80. Independência financeira, que isso é muito importante, que seria uma poupancinha, né, para o futuro, R$ 180. Então, dali sobra 1.500. Daí eu vou tirar todos os meus gastos fixos, né, que seriam educação, alimentação, lazer. Quanto me sobrou? Ou faltou, no caso, terminou, esse exemplo aqui terminou o mês no verde, né? Ficou ainda com R$ 290. Então, por isso que é muito importante. Se de repente tivesse dado vermelho aqui, a gente conseguiria identificar aonde a gente está gastando mais dinheiro e aonde a gente precisa cortar ou diminuir os gastos ou substituir por alguma outra coisa. Recebi meu dinheiro e agora? Então, assim, recebi lá os meus R$ 2.000 de salário, R$ 1.300 aqui como sugestão, tá? Ele tá deixando para gastos essenciais, R$ 200 ele tá deixando para imprevistos, R$ 300 ele tá deixando como investimento, tá guardando, e R$ 200 ele tá deixando para supérfluo, né? Porque afinal de contas, nós trabalhamos duro, sim, então a gente merece ter alguns gastos supérfluos, né? Mas é importante que isso esteja alinhado dentro do seu orçamento. Defina e planeje os seus objetivos. Então é importante a gente ter claro por que eu vou guardar dinheiro, o que eu quero realizar, quanto custa essa coisa que eu quero, quanto preciso economizar. Não basta sonhar, é preciso planejar. Então, assim, se eu quero muito uma viagem, ou se eu quero muito um carro, né? Não adianta você só ficar sonhando, sonhando, sonhando e não tornar aquele sonho tangível, né? Então é importante você planejar para você alcançar os seus sonhos. Guarde dinheiro, não espere sobrar para guardar. Assim que você receber, guarde dinheiro para você, de preferência de forma automática.
aqui para mim é a dica de ouro de toda essa palestra. Se eu tivesse que escolher um slide que seria o mais importante, na minha opinião, é esse. Por quê? A gente tem o hábito de sempre pagar terceiros primeiro. Então, a gente está sempre pagando o banco, está pagando as concessionárias de luz, de água, está pagando o supermercado, a gente sempre está pagando os outros. E nós não nos pagamos. Então, a primeira coisa, claro, você não vai deixar de pagar nenhuma dessas outras coisas, né? Mas antes disso, a gente precisa reservar um dinheiro e guardar, pensando no nosso futuro. E uma maneira fácil, né, de fazer isso é programações automáticas. Então, por exemplo, o seu salário cai lá na tua conta todo quinto dia útil. Já deixa uma poupança programada. Não importa o valor. Se você consegue guardar R$ 100 por mês, ótimo, deixa lá programado. Seu salário vai cair, já vai descontar R$ 100 para a sua poupancinha. Não consigo guardar R$ 100? Faz de menos. Faz R$ 50, faz R$ 20. Mas o importante é guarde dinheiro. Pague a você, assim como você paga a todos os outros. 10% aqui hoje, né? Ele tá dando o exemplo de 10%. 10% hoje não faz tanta diferença agora, mas e no futuro? Não é verdade? Tenho certeza que seu eu do futuro vai te agradecer se você começar hoje a guardar um dinheirinho. Aqui tem um videozinho. Então, aí passou um videozinho, né, sobre a importância de poupar e as benfeitorias, as vantagens, né, de se poupar. E aqui, então, hábitos para melhorar a sua vida financeira. Acompanhe os seus gastos, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Então, faça o seu orçamento, defina e planeje os seus objetivos e guarde dinheiro, não espere sobrar para guardar. Passo a passo para construir novos hábitos, né? Então, aqui, como a gente pode mudar, virar a chave a partir de agora? Estabelecendo objetivos claros e alcançáveis, definindo um cronograma com datas, acompanhando o desempenho regularmente e celebrando as pequenas conquistas. Então, se eu quero fazer uma viagem para a praia o ano que vem, esse é o meu objetivo. Eu vou definir o cronograma, né? Eu vou viajar para a praia em, sei lá, abril de 2021. Então, eu estabeleci meu objetivo, defini um cronograma com a data. Aí eu vou ficar acompanhando regularmente o meu desempenho. Eu vou precisar guardar R$ 50 ou R$ 100, ou, né, seja lá o valor que for preciso, mensalmente para conseguir viajar lá em abril de 2021. E chegou a data, tinha todo o dinheiro guardado. Vamos curtir, vamos celebrar. É muito importante celebrar as pequenas conquistas. E agora, se esse
bate-papo que a gente teve até agora fez sentido para você, eu gostaria que você escolhesse um daqueles hábitos que a gente falou agora mesmo, que é acompanhe seus ganhos e gastos, defina seus planos e objetivos e guarde dinheiro. Se você gostou, se isso fez sentido para você, se alguma coisinha do que eu falei hoje fez sentido para você, eu gostaria muito que você escolhesse um desses 3 hábitos e começasse a praticar hoje mesmo. Seja guardar dinheiro, seja começar a fazer um orçamento, seja definir os seus objetivos, mas escolha um e comece a fazer agora. Porque é aquela coisa, não adianta a gente sonhar e não pôr em prática. Não adianta a gente ser otimista e não fazer nada para alcançar aquilo que a gente sonha. Então vamos começar hoje. É igual academia. A gente sempre fala, porque amanhã, semana. Porque segunda-feira, né? É segunda-feira que a gente fala. Porque segunda-feira eu vou entrar na academia. Porque agora já tá no fim do ano, vai vir Natal e Ano Novo, eu vou comer um monte. Só vou entrar na academia o ano que vem. Só que daí chega o ano que vem e a gente não começa nada. Então vamos parar de procrastinar. Vamos começar agora. Escolha um daqueles hábitos, daqueles hábitos e comece a praticar. E aqui, ó, para finalizar, não importa o quanto você ganha, mas o que você faz com o seu dinheiro. Então, não importa se você ganha 1.800, 1.500, R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 15.000, R$ 20.000. Se a gente não mudar o jeito que a gente enxerga o nosso dinheiro, o nosso comportamento em relação a finanças, vai ser sempre a mesma coisa. Então, essa é a chave que essa é a frase que a gente finaliza a nossa palestrinha hoje. Não importa o quanto você ganha, mas o que você faz com o seu dinheiro. Então, eu espero que esses minutinhos que a gente ficou aqui tenha despertado em você essa curiosidade de começar a prestar atenção nos seus gatilhos mentais, nas influências que a gente sofre todos os dias da mídia, para que a gente comece a prestar um pouquinho atenção nisso e comece a agir de maneira diferente, a fim de tentar economizar um pouco, mudar nosso hábito e fazer uma poupancinha para o futuro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar na descrição do vídeo um e-mail para contato. E é isso, tá bom? Tchau, tchau.